Só nele sou completo e restaurado. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Amor tão genuíno, amor tão verdadeiro. Entrega, levanta que não era sua, só por me amar intensamente. Eu fui comprado pelo Rei do Universo, que enviou seu Filho pra viver mais perto, mostrando no caminho para casa, só por me amar intensamente. Por tanto tempo vivi dependente da aprovação de pessoas, até que eu entendi o que Jesus fez por mim. Com meu valor foi estimado na cruz. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Amor tão genuíno, amor tão verdadeiro. Se entrega, leva que não era sua, só por me amar intensamente. Eu fui comprado pelo Rei do Universo, que enviou seu Filho pra viver mais perto e mostrar o caminho para casa, só por me amar intensamente. Na cruz entendo teu amor, na cruz recebo teu valor, na cruz encontro o caminho para a eternidade. Na cruz entrego teu amor, na cruz recebo teu valor, na cruz encontro o caminho para a eternidade. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Amor tão genuíno, amor tão verdadeiro. Se entrega, leva que não era sua, só por me amar intensamente. Eu fui comprado pelo Rei do Universo, que enviou seu Filho pra viver mais perto e mostrar o caminho para casa, só por me amar intensamente. Mostrar o caminho para casa, só por me amar intensamente. Nesse momento, bendito Deus, nosso grandioso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu cuidado,
e, acima de tudo, pelo sábado, Pai. O sábado nos proporciona este momento de encontro. E obrigado, Pai querido, porque nós temos esta alegria de ter o sábado. Pedimos a Ti que o Senhor nos abençoe nessa programação que está ocorrendo, não somente nesta igreja, mas também em outras igrejas. Que Teu Espírito nos visite neste momento. Nós a entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto eu viver, eu vou cantar do amor na cruz, meu Jesus me resgatou, mesmo sendo imperfeito como eu sou. Só existo para dar a Ele o meu louvor, Senhor. Se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina pra adorar. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Rendido fui e agora livre estou. Em tua paz estou feliz. Te entrego a minha vida outra vez. Se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina pra adorar. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Rendido fui e agora livre sou. A tua paz me faz feliz. Te entrego a minha vida outra vez, meu Senhor. Te entrego a minha vida outra vez, meu Senhor. Amém. Religiões em nosso país é gigantesca. Como uma igreja
pode se destacar entre tantas outras que também dizem ter a verdade? Mesmo conhecendo o trabalho de uma igreja e sua seriedade, é difícil se permitir fazer parte dela. Os métodos tradicionais já não falam ao coração como antes. Muitas vezes é preciso uma porta lateral. Desde que nasci, a fé católica dos meus pais serviu de alicerce para minha cosmovisão, e o valor ao sagrado sempre me direcionou. Quando jovem, frequentei igrejas pentecostais e aquele fervor cativou minha fé por muitos anos. Em 2009, algo novo aconteceu. Comecei a namorar o Marcos. Através dele, pela primeira vez eu ouvi sobre a Igreja Adventista, uma religião onde as pessoas guardavam o sábado. O tempo passou e me acostumei com aquela ideia. Marcos foi me ensinando mais sobre a Bíblia e a mensagem adventista. Tudo era fascinante, mas eu permanecia relutante entre minhas origens e aquele novo estilo de vida que conheci. Os anos foram passando e mesmo com as divergências religiosas, o namoro firmou e virou um casamento. Fruto da nossa união veio a nossa querida filha Evelyn. Por influência do meu esposo, ela passou a estudar no Colégio Adventista da Vila Matilde. O meu contato diário com a escola e o bom testemunho do meu esposo, por si só, já seriam o suficiente para eu abrir mão da minha relutância em ser adventista. Mas Deus tem um jeito especial de trabalhar com cada pessoa. Eu sempre conversava com Deus sobre o sonho de um dia cursar uma faculdade e ter uma profissão. Era um desejo real, à espera de uma oportunidade. Naquele dia, em meu condomínio, mais um adventista cruzou meu caminho. Era a Daisy, uma professora universitária, que tinha acabado de se mudar para o meu prédio. A Daisy era coordenadora de graduação e pós-graduação de uma unidade presencial do MASP. Para minha surpresa, toda noite, ela dava aulas na mesma escola da Evelyn. Foi só assim que eu pude enxergar a poderosa mão de Deus guiando a minha vida e removendo aquela resistência com a fé do meu esposo. Com o apoio da Daisy, me matriculei no curso de pedagogia do UNASP Vila Matilde. Daqui a alguns anos, estarei formada, realizando o meu sonho de ser professora. Sem dúvidas, a atmosfera de convivência cristã em sala de aula foi a chave para finalmente me convencer de uma grande decisão. Quero ser batizada nas águas, como uma adventista do sétimo dia. Quer poder cumprimentar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado nesta noite pela sua presença e por este momento tão oportuno na qual nós nos encontramos diante de Deus. Durante um bom tempo, nós estamos orando a Deus em prol deste programa que está acontecendo aqui na igreja do CPA 3, também na igreja do Alto da Glória, em outros distritos e outras igrejas. Eu não tenho dúvida, meus queridos, de que isso é uma bênção de Deus, onde algumas pessoas estão entregando a vida a Jesus. No domingo à noite nós estaremos aqui novamente às 19h30 e algumas pessoas estarão aqui entregando a vida a Jesus. Eu sei que a semana foi uma semana corrida para todos, mas eu gostaria que neste momento você colocasse diante de Deus o seu fardo, que você colocasse diante de Deus a sua ansiedade, que você colocasse diante de Deus a sua preocupação. Deus cuida de todas as nossas coisas enquanto nós estamos diante dele. Sabe, meus irmãos, o sábado chegou. E como eu disse, a alegria do sábado é nos proporcionar este encontro entre a criatura e o Criador. Eu quero nessa noite poder apresentar para vocês o nosso pregador, que vai conduzir a mensagem hoje à noite, vai estar conduzindo a mensagem amanhã de manhã e também vai estar conduzindo a mensagem no domingo à noite. É o pastor Igor. Ele é pastor em Brasília, precisamente na União, não é? É uma responsabilidade muito grande,
Enquanto nós cuidamos de um distrito, Ele cuida de um campo enorme. Mas Deus proporcionou e Deus preparou este momento para que Ele pudesse estar conosco e compartilhar a mensagem. Pastor, seja bem-vindo, que Deus abençoe e que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Vamos fazer uma oração nesse momento pelo pastor? Podemos assentados. Bendito Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida do pastor Rico, especialmente porque o Senhor trouxe ele a Mato Grosso, Pai. Ele está aqui para poder compartilhar a tua mensagem. Que o Senhor estenda a tua mão sobre ele nesse momento. Que ele seja um instrumento nas tuas mãos, Pai. Que teu Espírito possa neste momento falar por ele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Tudo bem com você? Amém. Feliz sábado. Amigos, é uma alegria estarmos aqui, um privilégio estar aqui conhecendo parte da minha família. Amém? Amém. Somos todos uma família mundial. Nosso grande Pai, Senhor Jesus Cristo, tem seus filhos espalhados por esse mundo. E como é um privilégio estar aqui conhecendo vocês, meus irmãos da igreja de CPA 3. Como foi dito, eu trabalho em Brasília, mas posso contar talvez algumas curiosidades a mais. Eu sou de Recife, Pernambuco. Então, essa noite você vai ouvir um sotaque um pouquinho diferente. Olha aí. Tem algum nordestino aqui essa noite? Não, será que tem? Não tem, né? Às vezes quando eu faço pergunta aqui, sempre tem pelo menos um. Mas hoje foi um pouco diferente. Olha só, trabalho com os pastores escolares da União Centro-Oeste Brasileira. Então, todas as escolas adventistas, elas têm um pastor escolar. E eu trabalho com esses pastores escolares. Então, nós fazemos o trabalho da capelania, que são as nossas igrejas em formato de escola. Amém? Nós temos muitas igrejas em formato de escola. E o grande objetivo dessa igreja, que são as nossas igrejas que funcionam a semana inteira. Já pensou? São igrejas que funcionam de segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, são as nossas escolas adventistas. E temos esses pastores e nós treinamos, capacitamos, apoiamos esses pastores escolares em toda a União Centro-Oeste Brasileira. Eu também tenho um canal no YouTube chamado Camelo na Agulha. Os desbravadores normalmente são os que conhecem. Tem os bravadores ali, né? Conhece o canal? Aí já conhece o canal Camelo na Agulha, alguns aí. Eu também sou apresentador na TV Novo Tempo. Existe um programa chamado Experimenta, Além da Teoria. Não sei se alguns já viram, mas toda quarta-feira, domingo à tarde, sábado à noite, o programa está sendo transmitido lá na TV Novo Tempo. Estava na TV Novo Tempo e agora vim para Brasília esse ano e tem sido um privilégio estar aqui conhecendo essa nova cultura, essa nova região. Mas o programa ele continua sendo transmitido lá. Também existem outros programas que estão ali no Felicity Play, tem um ministério extenso aí na internet. Mas a minha maior alegria nesse ministério, todas as coisas que a gente faz, é pregar a palavra de Deus. Falar do nosso Senhor Jesus Cristo é a maior alegria que eu tenho. E quando eu prego, quando eu falo, eu gosto de ler os evangelhos. Eu gosto de falar sobre Jesus Cristo. Por quê? Porque falar sobre Jesus Cristo nos inspira. A nossa grande inspiração, o nosso grande modelo chama-se Jesus Cristo. E se nós estivermos olhando para outras pessoas, olhando para outras coisas, olhando para outras situações, nós não iremos conseguir nos satisfazer. Porque somente Jesus Cristo é quem nos satisfaz completamente. E falar sobre Jesus é uma alegria. Mas existe um local que nós falamos sobre Jesus, um local na Bíblia, em que nós falamos sobre Jesus e a sensação, às vezes, ela é um pouco diferente. E que momento é esse? É o momento em que nós estamos lendo Apocalipse, ou quando estamos falando sobre os fins do tempo. Às vezes, quando você ouve a palavra fim do tempo, Apocalipse, Armagedon, não sei se você talvez conhece a palavra, mas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas já relacionam essas palavras com o quê? Com medo, com guerra, com um terremoto, uma explosão. E falou de Armagedon, é um meteoro que vai cair na Terra. Falou de Apocalipse, alguma coisa vai acontecer e todo mundo vai morrer. E as pessoas às vezes não entendem o que é de fato o Apocalipse.
Mas a própria palavra Apocalipse significa revelação. E existe uma revelação muito especial chamada Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele também se revela em Apocalipse. E é nesse livro que iremos nos mergulhar nesses dias que estaremos aqui juntos. Amanhã, especificamente, eu quero falar mais profundamente a respeito da nossa aproximação com Cristo. Desse desejo que Cristo tem de nós nos tornarmos íntimos dele. Mas no domingo estaremos falando um pouco mais a respeito de Apocalipse. E se tem um momento nesse livro que talvez assuste algumas pessoas ou deixe algumas pessoas um pouco confusas, é a respeito dos 7 selos. Existem selos que são abertos em algum momento ali no Apocalipse, e nós iremos estudar mais uma vez e talvez entender o que é que representam esses 7 selos. Então, eu convido você a abrir a Bíblia, abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, especificamente no capítulo 6 do Apocalipse. Abra a sua Bíblia. Essa parte específica fala de morte, fala de sangue, espada, fome. E às vezes sem uma interpretação, sem saber como interpretar, sem saber como identificar, possa ser sim que haja uma interpretação sombria, uma interpretação que nos assuste. Mas essa não é a verdade. Você está com a Bíblia aberta aí? Sim ou não? Se você está com a sua Bíblia aberta, eu vou fazer uma dinâmica com você aqui agora. Você segura a sua Bíblia assim, ó. Você segura a Bíblia assim, segura a Bíblia. E aí eu falo e você repete. Combinado? Você vai falar assim, olha, esta é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Para falar, gente, vamos lá, com força, alegria. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Por isso sempre eu me proponho a ser tocado, moldado e transformado pela indiscutível, pela indestrutível, mais uma vez, indestrutível palavra de Deus. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, amado Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque nós estamos com a Tua palavra aberta em nossas mãos. Quantos de nossos irmãos espalhados por esse mundo não têm, nesse momento, a oportunidade de estar com a Tua palavra aberta em suas mãos? Alguns choram, alguns sofrem, porque gostariam, Senhor, de ler a Tua palavra, mas essa noite aqui, na Tua igreja, em Tua casa, nós temos a oportunidade de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Então, por favor, Senhor, fala aos nossos corações. Envia o Teu Santo Espírito para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Nós te pedimos e te agradecemos sem nenhum merecimento, mas no doce e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, os 7 selos é a revelação da história do povo de Deus. O livro de Apocalipse é um livro cheio de simbologias. Em outras palavras, é um livro que ele foi escrito de forma que somente aquelas pessoas que já se aprofundam na palavra de Deus conseguissem compreender. Por ser uma linguagem profética, às vezes se torna um pouco complexo. Imagina agora, João escrevendo ali, e as pessoas de outras igrejas lendo, elas precisariam entender algumas simbologias, entender alguns significados, para que quando apareça, por exemplo, vamos ver daqui a pouco, um homem de branco, que vem guerrear, ele vem para vencer. A pessoa quando lê, ela já entende, isso daqui está falando de Jesus, está falando da mensagem de Deus. Então essas simbologias, elas estão nesse formato por conta disso. Os primeiros selos, eles falam de alguns cavalos e cavaleiros. O 5º selo, ele vai falar dos mártires, ou seja, aqueles cristãos que continuaram insistindo, vencendo, crendo em Deus, tendo fé, alguns sendo mortos, mas permanecendo nos caminhos do Senhor. O 6º selo fala dos sinais da volta de Jesus. E por fim, o 7º selo narra agora a vinda de Jesus Cristo a essa terra. E em que momento nós estamos?
Onde será que nós estamos? Existe um site chamado Google. Talvez você já tenha ouvido falar do Google. O Google, ele é um site usado para muitas pesquisas. E sabe qual é a palavra mais pesquisada do Google? É a palavra como. As pessoas querem saber como fazer algumas coisas. E hoje em dia, com tanta informação na internet, independente do que foi escrito ali, você vai conseguir encontrar algum tutorial, alguém explicando alguma coisa. Eu estava vendo a pesquisa e eu vi que tem até um tutorial, gente, um vídeo explicando como fazer para lavar a louça. Sabia disso? Uma pessoa dizendo, olha, eu vou agora ensinar como é que você faz para lavar uma louça. Um vídeo. E aí a pessoa pega a louça, aí diz, agora você vai molhar a louça. Agora você vai pegar um detergente, vai colocar numa esponja e vai esfregar a louça. Tem vídeo para tudo. As pessoas querem saber como fazer algumas coisas. Mas existem outras duas palavras que são mais pesquisadas. Sabe que as palavras são? Quando e onde. Quando nós lemos a profecia, nós também precisamos fazer essas duas perguntas. Quando? Quando é que nós estamos nessa narrativa? Já que os 7 selos conta a revelação da história do povo de Deus. Em que momento nessa história nós estamos? Em que parte dessa história eu faço parte? E no momento que você entender isso, meu irmão, minha irmã, a sua mente, a sua cabeça, a sua vida muda completamente, porque nós entendemos em que momento nós estamos. Vamos então começar. Vamos começar nessa jornada pelos selos. No capítulo 6, se você já abriu a sua Bíblia, a partir do verso 1, vai dizer assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Vamos até aqui. Quem é esse grande vitorioso? Quem é esse cavaleiro? Quem representa? Já comentei com você, Jesus Cristo. Esse primeiro selo representa o começo do cristianismo se espalhando agora pelo mundo. Que fase incrível os cristãos estavam vivendo. Jesus, ele sobe aos céus, e antes de subir ele faz uma promessa. Qual é a promessa que Jesus faz antes de subir? Que viria o quê? O Espírito Santo, viria o Consolador. E ele, quando sobe, um anjo aparece e diz: esse Jesus que você vê subir, você virá o quê? Descer também. E agora os cristãos, eles recebem um desafio. Eles têm que pregar em Jerusalém, em Samaria, Judeia e até o quê? Até os confins da terra. E o cristianismo, ele começa a se espalhar. A mensagem é nova. Algumas pessoas começam a dizer que é uma seita que está saindo do judaísmo, de certa forma acaba sendo. E eles agora estão falando a respeito de um Deus que veio a essa terra e morreu. E começa a se espalhar. Então acontece o Pentecostes. Os discípulos, os apóstolos, eles estão reunidos em oração e vem o Espírito Santo. Já temos algo muito importante a aprender. Nós falamos muito sobre a vida do Espírito Santo. Falamos sobre o batismo do Espírito Santo. Mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa. O Espírito Santo virá e será derramado sobre nós no momento em que nós nos unirmos em oração. Nós precisamos nos unir. Não é somente sobre orar sozinho, mas também orar com o outro e pelo outro. Nós precisamos substituir a frase eu vou orar por você pela frase eu orei por você. Percebeu? Às vezes ele diz assim: irmão, você está passando por essa situação? Eu vou orar por você. E aí fica no futuro. E às vezes a gente acaba esquecendo. Às vezes a rotina da vida a gente não ora pelo irmão. O ideal é nós orarmos e depois que encontrar aquele irmão dizer: minha irmã, eu orei por você. Irmão, eu orei por você. E quando eles se unem, eles oram, vem o Espírito Santo e agora essa mensagem ela começa a se espalhar. A gente também tem um momento que tem a conversão de Saulo. Saulo ele está indo para uma cidade e agora ele tem um objetivo e no meio do caminho ele se encontra com Jesus Cristo. Da mesma forma que aconteceu conosco. Estávamos indo para algum lugar, mas Jesus Cristo nos encontrou e mudou a nossa vida completamente. Amém? Amém. As coisas mudaram na sua vida quando você se encontrou com Jesus, sim ou não?
Da mesma forma acontece com Paulo, ele tem um objetivo, ele tem uma missão, agora ele se converte. Olha só quantas maravilhas. Eles se reúnem em oração, vem o Espírito Santo, eles estão pregando. O selo, ele fala sobre isso. Ele vem falando sobre essa vitória. E olha, nós precisamos voltar a esse momento em que esse primeiro selo, ele foi aberto. Nós precisamos voltar para esse momento em que nós estamos unidos em oração. Precisamos voltar para esse momento em que nós estamos seguindo as ordens do Senhor. Precisamos voltar para esse momento em que estamos vivendo grandes alegrias ao lado de Deus. Mas agora, João, ele está tendo ali aquela visão e ele já conhece essa história. Quando João ele vê a abertura do primeiro selo, eu acredito que ele entende o que ele está vendo. Ele talvez entenda essa representação. Mas agora existe um outro momento. A abertura do segundo selo. Agora no versículo 3 e 4, você vai acompanhar comigo e vai dizer assim, no mesmo capítulo 6, tá? A partir do verso 3 até o 4, diz assim, olha: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, só que esse cavalo agora tem outra cor. Qual é a cor do cavalo? Qual cor? Vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dada tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. A cor vermelha é a cor desse cavalo. E quando você ouve cor vermelha, talvez te remeta a alguma coisa. O que lembra? Sangue. E é exatamente essa a representação. Sangue. Esse cavalo, ele agora é diferente. Ele não é um que vem trazendo paz e prosperidade. Esse cavaleiro não recebe agora a vitória. Ele recebe uma espada em suas mãos. E é dada a ordem a ele, a permissão de tirar a paz. Isso significa que aquele primeiro grande amor, aquela primeira leva dos cristãos em que estavam se convertendo, em que a mensagem está se espalhando, na história do povo de Deus, agora alguma coisa começa a mudar. Vem guerra, vem sangue. E esse momento ele remete ao Império Romano contra os cristãos. Agora, os cristãos, eles começam a incomodar. E é isso que acontece, não é? Até mesmo hoje em dia, às vezes o cristão ele incomoda. É ou não é verdade? Às vezes incomoda. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós estamos o tempo inteiro exalando um cheiro. Ou seja, quando você chega em um local, as pessoas percebem algo em você. Mas a Bíblia diz que para alguns é cheiro de vida e para outros é cheiro de morte. A presença de um cristão para alguns é vida, porque a pessoa tem a oportunidade de conhecer a Cristo. Mas para alguns a pessoa não gostaria de que aquele cristão estivesse ali do lado. E deixa eu falar para você, se você é uma pessoa que não causa um desses dois efeitos, você precisa talvez rever o cristianismo. Porque se você está em um novo ambiente, ou você vai causar incômodo em algumas pessoas, por conta da sua fé, por conta da forma como você fala, por conta da forma como você pensa, ou algumas pessoas vão se aproximar de Cristo por conta de você. Esses são os efeitos que o cristão causa. E não era diferente com aqueles cristãos. Eles estavam espalhados, eles estavam pregando, se unindo, e a mensagem espalhando. O que acontece? Começa a incomodar. E agora, os cristãos, eles preferem louvar a Deus do que negar. O Império Romano contra os cristãos, que preferiam morrer a ter a renúncia de sua fidelidade à palavra de Deus. Existiam várias formas de torturar e matar alguns cristãos. Existiam alguns em regiões do Japão, por exemplo, onde tinham alguns oceanos, eles prendiam as pessoas em um grande tronco, os cristãos em um grande tronco, e eles ficavam ali amarrados em uma região específica da praia, onde a maré ia subir. E aquela pessoa, aos poucos, morreria afogada. Sabe o que é que acontece? Aqueles cristãos, eles ficavam louvando até o último momento da sua vida, glorificando a Deus. Está aberto o segundo selo. Começou uma perseguição contra o povo de Deus.
o sangue é derramado. No fim do primeiro século, isso começa a acontecer. Então foram 100 anos de prosperidade, de crescimento. E essa perseguição ela vai acontecendo até pelo menos 313. Então ali são 300 anos de perseguição. É muito tempo. Eu posso até dizer que o cristianismo ele começou com essa perseguição. Ele começa em pequenos grupos. A igreja de Deus, ela começa em pequenos grupos. Deixa eu dizer uma coisa para você, ela também vai acabar em pequenos grupos. Porque essa perseguição ela vai voltar. E é nas casas, são nos pequenos grupos, que nós iremos continuar nos reunindo. Até o ano 313, quando o Império de Constantino assina em Milão um documento em que agora dá uma liberdade religiosa. E agora os cristãos eles voltam a conseguir pregar. Só que agora, quando os cristãos eles voltam, acontece uma distorção. Agora, com o poder religioso e o poder político, e sempre há um problema, lembre-se do que eu estou falando, sempre há um problema quando nós misturamos religião com política. Sempre é um problema. Você concorda comigo? Nós precisamos separar o que são as coisas de Deus e o que são as coisas dos homens. Por favor, meu irmão, não misture religião com política. Logicamente, nós temos os princípios e temos que tomar decisões, até mesmo com posições políticas que nós vamos tomar, mas não podemos jamais colocar aqui no púlpito ou misturar na igreja número de candidato, etc., ou falar de política. No momento em que a religião começa a se misturar com a política, a igreja primitiva ela agora começa a ganhar poder, começa a conseguir falar em grandes lugares. Agora é aberto o terceiro selo. E o que acontece? Acompanhe comigo. No versículo 5 e 6, o terceiro selo ele é aberto. E agora diz assim a Bíblia: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Agora é o período do cavalo preto, que marca agora um outro tempo na história, que é o início da Idade Média, que é equivalente à igreja de Pérgamo. Cada uma desses selos é equivalente a uma igreja, que são enviadas as cartas para as igrejas. E esse cavalo agora ele representa uma fome. Ele está com a balança e ele fala do trigo, do denário. Um denário era um valor que se recebia naquela época para um dia de trabalho. Agora imagina você trabalhar um dia inteiro e você só vai conseguir comer 3 medidas de cevada. Era muito pouco. O que é que a profecia está querendo dizer com isso? Que a fome, a escassez, ela é muito grande. Só que essa fome aqui é uma fome diferente. É a fome da palavra de Deus. A palavra de Deus ela agora é distorcida. Significa que as verdades bíblicas elas foram se perdendo com o tempo. E agora surge então o bispo de Roma. E as coisas agora vão mudando. A teologia vai mudando. Vai se gerando uma grande fome espiritual, a falta da palavra de Deus. Olha só o que diz: muitas doutrinas bíblicas foram deixadas de lado, sendo subvertidas por doutrinas o quê? Pagãs, como a adoração do Deus do Sol em vez do Deus verdadeiro. As pessoas se reuniam para adorar a Deus no sábado, agora começam a adorar a Deus em outro dia. Qual dia? Domingo. Vão chegando decretos. Constantino, agora como um cristão, ele faz um decreto. Existe um dia específico para louvar o Senhor. Foi escolhido e vai ser o domingo. Percebe? As coisas agora começam a se misturar. O terceiro selo foi aberto. Tem fome da palavra. A palavra de Deus, ela é comparada com comida várias vezes.
é chamada de maná. Algumas vezes a palavra de Deus é chamada de leite, é chamada de comida sólida, é chamada de mel. Então essa fome é a fome do alimento que de fato nos nutre, do alimento que de fato nos faz bem. Porque comer, você pode comer qualquer coisa. Agora, se alimentar, você tem que ir na comida certa. E falta comida. A escassez de comida é grande. Ou seja, a escassez da palavra de Deus é grande. As pessoas não têm acesso à palavra. A teologia, ela é distorcida, deturpada. E agora homens poderosos começam a falar coisas para pessoas com doutrinas pagãs. As pessoas vão acreditando. Está vendo a história do povo de Deus? Como vai mudando e vai sendo aberto os selos e você vai entendendo o que é que vem acontecendo. Mas onde será que nós estamos? O que é que nos aguarda? Agora, o quarto selo, ele será aberto. O quarto selo, ele será aberto. Apocalipse 6, versos 7 e 8. Agora vem falar do quarto selo e olha só o que ele diz. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente. Vem e olhai. E eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro sendo esse chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortalidade por meio das feras da terra. E é por meio da fome, a fome da palavra, que esse novo cavaleiro agora vem trazendo essa destruição. Esse período, ele vai do ano 538, vou colocar aqui na tela para você conseguir ver, e ele vai até o decreto de Justiniano, que é em 1517, o começo da reforma protestante. Continua então essa deturpação. E agora, quando você vê ali sepultura, que é a palavra inferno, né? Sabemos que o inferno ele não é um lugar especificamente, é só questão de tradução, mas a palavra inferno ela significa sepultura. Em algumas outras versões bíblicas você vai encontrar a palavra Hades, que é o local onde vão os mortos, onde estão os mortos, que na verdade é uma sepultura. Então esse cavaleiro vem trazendo morte. Ele é a própria morte. Isso representa a degradação da igreja, a degradação total, uma deturpação completa, um distanciamento de Deus. Lembra que nós falamos aqui no começo? Essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Sabe o que é que você pode fazer? É o que ela diz que você pode. Sabe o que é que você tem? É o que a Bíblia diz que você tem. Por isso sempre nós devemos nos propor a sermos moldados, guiados, transformados pela palavra de Deus, que é indestrutível, que é indiscutível. Não ouça a mim. Tudo que eu estou falando aqui você pode pesquisar, você pode buscar, mas que você busque na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela é comparada a alimento, e o autor de Hebreus ele vai dizer assim, olha, você já deveria estar na comida sólida. O que é que isso representa? O leite é um alimento em que você não precisa fazer nenhum tipo de trabalho para consumi-lo. O leite é um alimento que chega pronto. O que é que a criança faz para conseguir consumir o leite quando ainda está mamando? Ele só vai o quê? Só vai engolir. É ou não é verdade? Não é ele que produz o leite. O alimento já está pronto. Quando o autor de Hebreus vai falar lá de leite, é leite materno. Ele diz assim, vocês ainda estão no leite, já deveriam estar na comida sólida. E durante muito tempo eu achava que comida sólida era, às vezes, quando eu ouvia uma mensagem muito profunda, né? Às vezes vinha um pregador e falava assim, olha, Jesus te ama. Aí falava assim, ó, você precisa perdoar o seu irmão. Coisas simples, básicas. Aí, isso daí é o leite. E aí quando vinha um pregador que trazia uma teologia, um negócio profundo, com estudos na história e tal. Eita, hoje foi uma comida sólida. Hoje foi uma feijoada gospel. Não é isso não. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A comida sólida naquele período, sabe o que você tinha que fazer?
a pessoa tinha que ir lá, às vezes em alguns casos ainda caçar ou comprar, aí depois você tem que esfolar, tratar a carne, aí você tem que cozinhar, depois você tem que preparar, depois você precisa empratar, depois você vai mastigar, para depois o quê? Para depois engolir. A comida sólida é quando você, sozinho, sem esperar pastor, sem esperar pregador, sem esperar evangelista, você sozinho vai aqui, ó, caçar. Aí você vai cozinhar, você vai empratar, e você sozinho na palavra aqui, você vai mastigar e você vai engolir. Isso é comida sólida. É quando você sozinho vai encontrando a palavra. E às vezes, você sozinho vai estar lendo a Bíblia e você vai pensar, Jesus me ama. O básico. Você sozinho ainda vai estar lendo, eu preciso perdoar o meu irmão. Isso é comida sólida. Já aconteceu com você, de você sozinho em casa, está buscando a Deus e você começar a se emocionar? Já aconteceu com você? Busque essa experiência. Você sozinho em casa, você está lendo ali a Bíblia e você se emociona, você se arrepia. Não tem música de fundo tocando, não tem pregador falando para você. Você e a palavra de Deus sozinho. Você tem aquele encontro com Cristo. Isso é a comida sólida. O leite é quando já vem preparado, já vem pronto para você. E acontece que essas pessoas não estavam buscando a comida sólida. Alguns não tinham nem acesso à palavra. E agora acontece uma degradação. Os cristãos vão se aproximando do paganismo cada vez mais. E quando a igreja está nesse estado, o que é que acontece agora? Agora a história continua. Se passa, e agora é aberto o quinto selo. Ele é aberto. E agora eu peço para que você acompanhe aqui a partir do versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestimenta, o quê? Branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que ainda iam ser mortos, como igualmente eles foram. O quinto selo agora lhe data de 1517 até 1755. E o símbolo é claro: o sangue dos que morreram por causa da sua fé. Esse agora, essa simbologia desses que estão clamando, isso daqui não é espiritismo, tá, gente? Não é a pessoa morta agora falando. Nós não cremos nisso, a Bíblia não prega isso. Isso aqui é uma grande simbologia daquele sangue que é derramado pela terra. A Bíblia faz isso em outro momento. Lá em Gênesis, quando Caim mata Abel, você vê que a terra ela clama pelo sangue de Abel. Você lembra disso? Está lá na Bíblia. Um momento em que a justiça ela está sendo clamada a Deus. É um momento em que Deus ele vê o seu povo sofrendo e ele diz: chegou o momento de agir. Agora as coisas começam a mudar. O sangue desses que foram derramados, ele começa a ser clamado. Os fiéis recebem uma veste branca, um símbolo da justiça de Cristo. Existe um cavaleiro que aparece com as vestes brancas lá no começo, lembra? Então ele pega a mesma veste e coloca agora naqueles que são seus. Que maravilha! Sabe o que é que acontece quando você entrega tudo o que você tem para Deus? O que é que acontece? Tem um momento em que o jovem rico ele se encontra com Jesus. Ele diz: Senhor, como é que eu faço para ser salvo? Aí Jesus diz assim: você precisa guardar os mandamentos. Aí ele diz: Senhor, mas tudo isso eu faço, Senhor. Aí ele diz: olha, uma coisa ainda te falta. Você precisa pegar tudo que você tem e entregar para os pobres. Quando nós fazemos algo para os pobres, quando fazemos algo para os pequeninos, é como se estivesse fazendo a Cristo. Ele diz: quando você faz a um dos meus pequeninos, é como se estivesse fazendo a mim. Em outras palavras, eu estava dizendo àquele rapaz ali: olha, você está com amor no dinheiro,
Você tem que entregar tudo que você tem para mim. A Bíblia diz que aquele jovem ele vai embora triste, cabisbaixo, porque ele não consegue entregar o grande amor dele, as coisas que ele tem, as coisas que ele está apegado nesse mundo a Cristo. Mas quando você vai ver Pedro, João entrando no templo ali pela Porta Formosa, tem um paralítico sentado na escada. Eles olham para aquele paralítico e eles dizem assim: eu não tenho prata nem ouro. Aí eles dizem o quê? Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o quê? Levanta-te e anda. Quando entregamos tudo que nós temos para Deus, Ele entrega tudo que tem para a gente. Ele entrega o seu Espírito, Ele entrega o seu amor. Essas pessoas entregaram tudo que tinham para Deus, eles morreram, eles sangraram. Sabe o que é que acontece? Eles agora recebem vestes brancas, assim como a de Jesus. Eles recebem as vestes brancas. E eles agora, eles têm a oportunidade da redenção. Os fiéis recebem as vestes brancas, símbolo da justiça de Cristo. Mas devem descansar na tumba por mais um tempo, até que Jesus venha e lhes dê final recompensa. Nunca se esqueça. Jesus Cristo, Ele está vendo você. Ele viu o seu sofrimento. Mas Ele te entrega a sua justiça. Eles precisam esperar um pouco mais. E talvez você precise esperar um pouco mais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem promete não sou eu. Quem promete é Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo promete, Ele não falha. Diga amém? Amém. Ele não falha. A justiça de Cristo virá. Será aberto agora o sexto selo. E diz assim, verso 12: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda, como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Agora, ele fala de grande terremoto, fala de estrelas caindo, e esses sinais eles aconteceram na terra. A partir do momento que esses sinais acontecem, começa o tempo do fim. E é aqui onde nós nos encontramos. É o momento que nós estamos. Depois que tudo isso acontece, houve um grande terremoto em Lisboa, que aconteceu em 1755. Você pode buscar os dados depois, eu posso passar para você depois. Depois o outro grande evento foi em 1780, chuva de estrelas 1833. Esses quatro episódios deram início à contagem regressiva para o fim da história desse mundo. Agora chegou o nosso momento de, como João, olharmos para frente. Olharmos agora das coisas que estão por vir, as coisas que irão acontecer. Meus amigos, estamos no fim dessa história. Estamos depois do sexto selo. E parece muito conveniente para a gente, às vezes até difícil de acreditar. Porque nós nascemos nesse período. As outras pessoas que nasceram em outros períodos talvez não tinham toda essa compreensão teológica que hoje nós temos. E quando nós olhamos para trás, nós conseguimos ver toda a história acontecendo, e agora chegou o nosso momento. Estamos após o sexto selo. Se nós fôssemos um livro, estaríamos nas últimas páginas. Se fôssemos uma contagem regressiva, estaríamos nos últimos segundos. Para os mais novos, se fôssemos uma série, estaríamos nos últimos episódios. Esse é o momento onde nós estamos. Falta um selo ser aberto. Sabe o que é esse selo? É a volta de Jesus Cristo. Você ainda tem alguma dúvida de que estamos no tempo do fim? O tempo vai se esgotando. Existe um cientista muito famoso hoje na internet. O nome dele é Sérgio Sacani. E ele fez um podcast recentemente com o Dr. Rodrigo Silva, que nós conhecemos. E ele fala a respeito de ciência. Ele é ateu, não acredita em Deus de jeito nenhum. E ele já fez vários vídeos explicando por que ele não acredita em Deus.
mas recentemente ele fez um vídeo falando sobre coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Ele não consegue enxergar, porque está cego pela falta de fé. Mas nós conseguimos ver os sinais na terra acontecendo, sim ou não? Cuiabá é um lugar quente, não é verdade? Mas está ou não está diferente? Você que mora aqui há muito tempo. Muito. Você consegue perceber os sinais? Fumaça acontece todo ano. Não. Queimada tem todo ano. Mas parece que cada ano passa, as coisas estão piorando. O cerco está se fechando. E a frase Jesus Cristo está voltando, é repetida tantas vezes, que às vezes a gente deixa de acreditar nisso. Mas deixa eu falar para você mais uma vez. E tenha fé, Jesus Cristo está voltando. Amém. Nós estamos no final. Amém. Eu fiz esse vídeo aqui, eu coloquei nas minhas redes sociais. Com esse, Você ainda não sério percebe sacando falando para as pessoas. que os sinais da volta de Cristo são claros. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Nós vamos arder no mármore do inferno. Isso mesmo, Está pegando. Aqui no Brasil, o negócio está feio, calor lascado, incêndios, né? São milhares e milhares de focos de incêndio espalhados pelo Brasil todo. Enquanto isso, lá no Saara, chuvas torrenciais estão mudando a paisagem de um deserto. Chovendo no deserto, chovendo muito. Clima é árido, temperaturas que ultrapassam 50 graus Celsius. E a precipitação, a chuva no deserto do Saara, não ultrapassa pouquíssimos milímetros. É um local extremo do planeta para se viver. Ou seja, quase não chove no deserto do Saara. Agora, o que aconteceu? Choveu muito no deserto do Saara, mas muito mesmo. Teve um lugar ali que chegou a chover mais de 200 milímetros. Imagina um lugar onde você não tem chuva e você teve uma chuva de mais de 200 milímetros. Vou colocar as imagens de satélite, os satélites da NASA, são assim, realmente assustadores. Você está um seco de nada, e na outra você tem lagos, né, gigantescos que formaram por conta dessa inundação. Além de ser extremamente raro. Depois eu coloquei essa imagem no final. O camelo, que é um animal acostumado a beber pouca água, que não vai ter acesso à água no deserto, agora se afogando, tentando se salvar. O que é isso? São sinais. Nós estamos nos últimos momentos. A crescente corrente do ódio, guerras, atentados terroristas e assassinatos. O descontrole da natureza. Doenças de todas as espécies. Misérias, fome, indiferença, medo. A aberta rejeição pela Bíblia e pelos mandamentos de Deus. Qual é o sentimento que você tem por isso? Sabe qual é o sentimento que nós devemos ter diante de uma situação como essa? Não pelas desgraças, não pelas coisas ruins que estão acontecendo, mas pela profecia se cumprindo. Nosso sentimento deve ser um sentimento de alegria. Um sentimento de alegria. Se o seu sentimento não é de alegria, seja de medo, talvez você precise rever a sua opinião com Jesus Cristo. Porque você precisa ter a convicção da sua salvação. João capítulo 3, 17 vai dizer assim, portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do único unigênito Filho de Deus. Você crê em Jesus Cristo? Seu sentimento deve ser de alegria. Acontece que Jesus Cristo, Ele nos convida. Eu não estou conseguindo passar, mas aqui. Ele nos convida a termos o selo. Deus está lhe convidando hoje para receber o seu selo, que identificará você como propriedade do Senhor, um vencedor. Esse é o convite que Jesus Cristo faz para você hoje, para que você receba o selo de Deus. Depois que o sétimo selo é aberto, a Bíblia vai dizer que há um silêncio no céu. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, vai dizer em Apocalipse 8, verso 1.
Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Os anjos, eles estão constantemente louvando a Deus. Constantemente louvando a Deus. Em Hebreus, quando você vê a tronificação do Pai, você vê que eles ficam o tempo inteiro falando: louvado seja o Senhor, grandioso é nosso Deus. E eles ficam o tempo inteiro louvando a Deus. Por que aqui no céu há silêncio? Porque os louvores agora eles cessam. Porque eles estão descendo a terra. Eles estão descendo a terra. Estão louvando agora como Jesus Cristo, vestindo a armadura de Miguel, do anjo guerreiro, vindo buscar a mim e a você. Diga amém. Amém. Os anjos deles vêm agora louvando. Eu não sei se você já teve a alegria de sonhar com a volta de Cristo. Eu já sonhei com a volta de Jesus. E eu me lembro que quando eu tive esse sonho eu era criança. E eu sonhava com os anjos tocando trombetas, louvando a Deus. Eu estava na igreja do meu bairro e eu saía na rua correndo assim, olhava para o céu e eu via que o céu ele mudava completamente. Nesse mesmo texto, você vê que o céu ele se abre como um pergaminho. A gente tenta imaginar a cena, mas não existe algo que nós consigamos imaginar do que de fato será aquele dia. O céu ele começa a se enrolar como um pergaminho. Existe uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem, e aquela nuvem são anjos. Jesus Cristo ele está voltando. É o momento em que é aberto o 4º selo. E ele faz um convite para você. Talvez você tenha ouvido muitas vezes a respeito da volta de Jesus, a respeito desses convites, e você já esteja acostumado com os sinais. Tem a história desse senhor aí chamado Harry. O Harry ele morava em um monte chamado Monte Santa Helena. Ele gostava muito daquele lugar onde ele morava, porque ele tinha uma pousada onde ele recebia muitos turistas. Acontece que sinais vinham daquela montanha. Aquela montanha não era uma simples montanha, era na verdade um vulcão. E as pessoas da cidade inteira receberam notícias: olha, o vulcão ele vai entrar em erupção. E talvez você não tenha tempo de fugir. E o Harry, muito apegado ao lugar onde morava, ele dizia: eu não vou embora, eu vou permanecer aqui, porque mesmo que essa erupção venha, eu vou ter tempo de fugir, porque entre a minha hospedagem e a montanha existe um grande lago. Então a larva não vai conseguir chegar aqui a tempo, vou conseguir pegar o carro, vou conseguir fugir. E as autoridades diziam: você precisa ir embora. Ele não imaginava como seria rápida aquela explosão. E chegou um dia que aquele vulcão entrou em erupção. E o tremor foi tão grande, a explosão foi tão grande, que rochas caíram e soterraram toda aquela hospedagem do Harry. E ele não teve tempo de fugir. Os sinais estão sendo dados. Nós estamos morando do lado desse vulcão. E Jesus Cristo ele diz: chegou o momento de vir para mim. Chegou o momento de se aproximar. Chegou o momento de ser selado. Nós corremos o risco de virmos à igreja, de ouvirmos louvores, às vezes ler a Bíblia, mas não ter um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo te convida mais uma vez essa noite para que você se aproxime dele e seja selado, porque muito em breve o 7º selo será aberto. Quantos aqui essa noite têm um desejo de reafirmar a sua fé ao lado de Jesus Cristo e dizer: eu quero ser selado em nome de Jesus? Quantos desejam? Levante sua mão. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Durante esses dias estaremos aqui pregando, amanhã pela manhã estarei aqui com vocês. Se você tem algum irmão, algum amigo conhecido que talvez não conheça Jesus e você gostaria que estivesse aqui, convide essa pessoa. Faça um convite para que essa pessoa venha. Talvez essas palavras possam tocar o coração dessa pessoa. Convide seus amigos, convide irmãos, talvez algum membro afastado, mas faça convites, porque existem muitos filhos e filhas de Deus que ainda não conhecem o Pai de amor que está no céu fazendo um convite para eles, para também serem selados. Fique de pé, vamos orar. Oremos. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós cremos que muito em breve o Senhor voltará.
Louvado seja o teu nome, porque o Senhor perdoa os nossos pecados, porque o Senhor nos cela e porque o Espírito Santo testifica que somos filhos e filhas de Deus. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados e nos conserva nesse caminho estreito, nesse caminho que a Bíblia diz que é um caminho difícil, mas é um caminho que leva à vida eterna. Os selos, eles revelam a história do teu povo nessa terra. E é uma história com altos e baixos, é uma história com sofrimentos, mas é uma história com vitória garantida desde o primeiro selo do Senhor, que é o grande cavaleiro, que vem para vencer. Obrigado, porque o Senhor nos entrega as vestes brancas da justiça. Obrigado, porque o nosso sangue que é derramado, ele vai ser vingado pelo Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor. Senhor Deus, esteja também com aqueles nossos irmãos e irmãs que não ouvem essa palavra. Talvez alguns que estejam afastados em outros caminhos. Por favor, Senhor, tenha misericórdia deles e abre os olhos dos nossos irmãos para que eles consigam enxergar os sinais da tua breve volta. Permanece cuidando dessa igreja, abençoando a cada um de nós. Nós te pedimos e agradecemos sem nenhum merecimento, mas no doce e maravilhoso nome de Jesus Cristo, e aqueles que creem dizem amém. Amém. Amém.